Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Vamos refletir mais uma vez acerca do magnetismo. E uma coisa um tanto quanto difícil é, às vezes, decidir sobre como vamos abordar o tema. Por qualquer caminho, de qualquer maneira, e por mais repetido que seja, é sempre novo, é sempre interessante e sempre abre novas perspectivas. Mas o novo, para que seja novo, ele há de ter se formado no antigo, no velho, no passado. E quantas vezes nós perdemos o novo, exatamente porque perdemos o passado. Quantas vezes temos muitas dificuldades no hoje, nada mais do que somatória de consequências do passado, do ontem, daquilo que alguns chamam de velho, de conservador, de parado perdido no tempo. Para que a gente não corra este risco de ficarmos perdidos neste tempo, que tal então começarmos pela base, pela origem, e que tal também terminarmos exatamente por onde vamos começar. Mas até aí, às vezes, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa maneira de perceber a vida também nos trai. Afinal de contas, de que passado falamos? O surgimento da vida, o surgimento do universo, ou simplesmente um momento da vida em que nós dizemos: esta é a minha base, este é o meu ponto, aqui é o meu início. Numa encarnação, nós apenas somos informados que num dado momento, aquilo que nós viríamos a ser neste corpo foi resolvido no momento de amor, de paixão, no momento de grandes encontros. Quem sabe o nosso começo é aí, referência de muitos. Mas este começo seguramente aí não começou. Mas como muitas vezes precisamos definir, sejam padrões, estilos, parâmetros, eu vou começar pela base, Allan Kardec. Ainda continuo achando que é a minha base segura e que deveria ser a base segura de todo aquele, não apenas que seja ou queira ser espírita, mas de todo aquele que queira ser. Até porque o espiritismo transcende de muito qualquer ideia de religião, qualquer ideia de filosofia e qualquer ideia de ciência. E a gente, por enquanto, continua limitado pensando que o espiritismo é uma religião com aspectos filosóficos e científicos, que o espiritismo é uma filosofia que tem as suas abordagens científicas com consequências religiosas. E por outras vezes, acreditamos que o espiritismo é uma ciência, que para tanto precisa de uma filosofia e uma conclusão moral religiosa. Palavras, tudo são palavras. E por que são palavras? Porque parece que elas apenas ecoam, são repetidas e perdem a cada vez que são ditas um pouco de vida própria. Culpa do tempo, culpa do passado, culpa dos antigos, culpa de quem? Porque a gente não inverte tudo e diz: culpa minha, pessoal, única, indivisível, intransferível, responsabilidade própria e pessoal. O espiritismo, ao contrário de ser limitado ao ponto do que nós queremos, mesmo quando com palavras imaginamos que o espiritismo se amplia, ele está muito além. E poderia eu dizer, o espiritismo, ele transcende, inclusive, todos esses três princípios que nós acreditamos, que nós defendemos, mas que, se formos na intimidade, são insuficientes para definir o seu alcance. E quando Kardec fala que o espiritismo é o futuro das religiões, Allan Kardec fala
que nada do que nós entendemos parece que chegou ainda perto do que ele definiu. Mas vamos ver. Na obra O que é o Espiritismo, 2 citações. O Espiritismo se dirige aos que não creem. Isso choca. Ou então àqueles que duvidam, e me parece que choca igualmente. Ele não se dirige aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. Mas quantas pessoas como espíritas querem fazer do espiritismo uma nova alavanca para a mudança daquilo que satisfaz a quem quer que seja? Ele, o Espiritismo, não quer que ninguém renuncie às suas crenças, à sua fé. Poderia até acrescentar os seus próprios dogmas. Essa não é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo é totalmente consentâneo, sobretudo com a tolerância, com a fraternidade que nós tanto falamos. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. Este livro, que é o Espiritismo, é muito singelo, muito pequeno, muito curto, muito rápido e fácil de ser lido, entendido e percebido, mas às vezes difícil de ser introjetado. Porque se bastava que nós tivéssemos lido e ficado atentos ao que é o Espiritismo, talvez os rumos do Espiritismo hoje já estivessem bem diferentes do que estão. Mas a divagação, a culpa é de quem? Quem é o responsável por isso? Em última instância, poderíamos dizer, pouco importa, não tem valor nenhum esta resposta. O que importa é que não importa o que tem acontecido, o que importa é o que vai importar a partir de agora. A partir de agora, qual? Este momento, este instante, ou o momento em que a gente volta novamente para um começo, para um antigo, para uma base, e dizemos, deste momento em diante, eu vou encarar isso de uma forma diferente. Ainda que não me aceitem, ainda que não me entendam, ainda que digam que dessa vez eu pirei, pouco importa. Graças a tipo de piração, para usar o termo desse tipo, é que a gente ainda tem muito tempo, ou pouco demais, para fazer com que o Espiritismo, independente de qualquer outra coisa, ele seja Espiritismo. Mas ficará muito difícil isso, se não forem os espíritas que se dispuserem a fazê-lo, porque certamente não serão os não espíritas. Os não espíritas, eles têm contribuído muito mais do que muitos espíritas no campo científico. Porque como eles investigam e querem saber a verdade, eles não se limitam nem a escolas, nem a pensadores, nem àqueles que tentam, quase sempre em vão, pôr freios a quem quer que seja. O espiritismo filosófico vem dormindo há 157 anos. É impressionante como não temos filósofos espíritas, porque o meio espírita não suporta perguntas, não suporta indagações, não suporta contestações. E quando eu estou falando do meio espírita, todos nos incluímos, ainda aqueles que já aprenderam a filosofar. Parece que nos cercearam o direito de pensar. E na hora que nos tiram isso, nos tiram o respeito, porque não é mais o respeito do outro nem pelo outro, mas é o respeito de nós para conosco mesmos. Qualquer pessoa, e todas, podem discordar do que eu penso, de como eu penso, do que eu sou, menos eu. Porque na hora que eu discordar de mim mesmo, a partir deste momento me compete tão somente a mim mudar-me, transformar-me, melhorar-me, seja no que for. O que eu não posso é entender que eu preciso mudar o mundo, sem desrespeitar os procederes interiores.
Mas eu também não posso simplesmente concordar e ficar calado, se o proceder merece uma observação minha. Muitos aqui já ouviram eu dizer que no dia que eu completei 60 anos de idade nesta encarnação, eu falei com toda clareza: a partir de hoje, se eu tiver de dizer alguma coisa, eu digo. E se alguém me perguntar, e eu achar que deva responder, eu responderei. Ainda que muitas vezes essa resposta me doa ter que pronunciá-la. E ainda que muitas vezes a resposta possa soar agressiva a alguma pessoa. Mas eu acho que a maior agressividade que um espírita deve receber é receber afrontas doutrinárias. E não somente por ser corpo de doutrina, mas porque ela tem toda uma lógica e toda uma essência. A gente simplesmente ficar calado e dar ares de bonzinhos e deixar que tudo continue contaminado, contaminando e gerando maiores problemas para nós. Eu gostaria então, até porque eu não quero dizer que sou eu só quem digo, eu gostaria de convidá-los rapidamente a uma reflexão bem simples. Aqui nós temos, acho que eu passei alguma coisa sem querer, aqui, o Livro dos Espíritos, primeira obra espírita, Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo isto segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados pelo senhor Allan Kardec. Esta é a proposta do Livro dos Espíritos. Na abertura do Livro dos Espíritos, que tal a gente começar a pensar em ter o Espiritismo para atender a estas propostas? Livro dos Médiuns, ou guia prático dos médiuns e evocadores. Respeitemos os originais franceses, os originais do mestre. A tradução existe, o segundo título existe, e é guia de médiuns e de evocadores. Ninguém tem autoridade para distorcer, para retirar ou negar o direito de evocação dentro do seio espírita. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e não só a educação, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Mas é óbvio que todo mundo já leu isso, e é óbvio que todo mundo que esteja mesmo começando no espiritismo sabe que isso está na primeira página, na abertura do Livro dos Médiuns, tal conforme o texto de Allan Kardec. Mas será que na hora da prática, na hora do entendimento, na hora da interpretação espírita, é este mesmo modelo que nós estamos seguindo? Ou nós já temos modelos muito melhores que estamos professando, ensinando e, perdoe-me a franqueza, distorcendo? Não será necessário que a gente dê uma repensada no que está sendo o Espiritismo nas nossas vidas? Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias. E depois ele ainda acrescenta: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Temos esta fé. A proposta de Jesus era mais intrigante, que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. E Allan Kardec, já na abertura do Evangelho, fala disso.
quando ele coloca que a nossa fé ela tem que enfrentar a razão e não simplesmente pensar. Será que a gente enfrenta? Será que a gente, como espírita, não é dizer, eu sou espírita, eu frequento uma casa espírita? Será que nós temos topete suficiente para dizer, a minha fé espírita me basta? E com isto ninguém está desrespeitando ninguém está dizendo que não tenha coisas melhores. Mas será que a gente já tem uma fé que enfrenta face a face com a razão? Porque a gente usar a fé raciocinada não é a mesma coisa que está dito aí por Allan Kardec. São princípios diferentes. A fé raciocinada pressupõe que eu raciocino e chego a deduções da fé. Mas a fé que enfrenta a razão, por isso mesmo ela não é raciocinada. Ela está além de uma elaboração racional. Ela está muito além porque ela enfrenta, agora sem tergiversar, sem ter medo, sem recuos. Não estamos entrando, e quero bem que todos percebamos, não estamos entrando em nenhuma questão dessas obras. Limitei-me a trazer apenas para mostrar em que base nós deveríamos estar nos sustentando. As primeiras páginas das obras principais do senhor Allan Kardec. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Já seria suficiente, mas ele vai buscar em Ezequiel uma frase lapidar. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. O que terá inspirado Allan Kardec a isto? Apenas a dizer que já não existia o inferno, apenas a dizer que aquele céu paradisíaco, estático e inútil, estaria nos aguardando no progresso da vida? Mas será que este mesmo homem que praticamente descarta céu e o inferno, dizendo-nos que deixemos de ser ímpios, porque a morte não nos atingirá, mas pouco importa que a morte venha, o importante é a vida, que deixemos os desvios e fiquemos na vida. Proposta de o céu e o inferno, e nós do nada colocamos no lugar do inferno, porque quem iria viver agora sem inferno? Que inferno é esse de viver sem inferno? Vamos todos para o umbral, porque Allan Kardec não criou o umbral, mas nós criamos. Mas nós o aceitamos, o agasalhamos e está quase todo mundo de mala pronta para ir para o umbral. Eu fico imaginando onde é que andará Allan Kardec a essas alturas e vai dizer, eu deveria ter previsto isto. Ele deveria ter dito, quando desencarnar não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório, nem limbo, nem qualquer outra coisa que acrescentem, mas ele esqueceu dessa frase. Ele apenas disse que deixássemos de ser ímpios, para que nós vivamos. Mas sair desta vida, convenhamos, depois da gente escutar o GAN, o arte nascente, ou o GAN cabe arte nasceu também. Depois de a gente escutar tudo isso, a gente tem um infarto do miocárdio fulminante, desencarna, e quando chega lá, crente que vai aplaudir o GAN, está no umbral. É algo desastroso. Eu não quero ir para esse lugar. Não quero, me nego, renego, não aceito. Principalmente por culpa do senhor Allan Kardec, que inventou de escrever o livro O Céu e o Inferno.
e me roubou o inferno que eu sempre detestei. E o umbral, que eu sempre olhei meio ressabiado, eu tomei ojeriza por ele definitivamente com o filme Nosso Lar. Deus me livre! Porque já teve alguém que tem graves recordações do Nosso Lar que diz que aquilo é apenas imagem de cinema. Eu digo, nossa, ele disse, porque na realidade é muito pior. Eu digo, e você veio de lá quando? Ele disse, são muitas encarnações no umbral. Eu digo, e lá encarna também? Não, lá a gente desencarna. Eu digo, é porque até os verbos ficam confusos. Mas a gente já perdeu. O Céu e o Inferno é um livro que foi muito bem lembrado agora, fez 150 anos, agora todo mundo ouve falar no Céu e Inferno. Todo mundo. E eu, curiosamente, perguntei a algumas pessoas, você se lembra qual foi a passagem que Allan Kardec colocou logo abaixo do subtítulo? Onde? No Céu e o Inferno. Como? Eu digo, está lá escrito uma passagem bíblica. Eu não me lembro. Eu não vi. Eu não sabia. Meu Deus, e tem mesmo? Pois é, a gente não percebe nada, porque a gente prefere todo mundo ir para o umbral. Agora, eu vou torcer para o GAN não ir para o umbral, porque quando eu chegar lá, depois eu quero o GAN, mas no umbral, não. Então, vocês tratem de melhorar bem só as ideias, porque cantar e dançar, e fazer artes cênicas, o grupo está perfeito. Só tem um defeito, é se alguém estiver pensando que vai para o umbral. Aí eu vou dizer a você está totalmente desenganado, porque para lá não vai. Lá no umbral não tem espaço para o GAN, nem para o Vida e Luz. Be different. No umbral. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Eu não sou Deus, mas eu concordo. Meu passado e meu futuro está aqui agora. E como eu estou num paraíso, não vou para o umbral de jeito nenhum. E convido para quem não quiser ir, vamos juntos. E eu ainda sou bonzinho, não precisa nem vir com a cruz, não. Pode vir sem ela que a gente dá um jeito. O principiante espírita. Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações espíritas. Resumo da doutrina espírita. E resposta às principais objeções. Mas esse livro é tão pequeno, esse livro é tão insignificante, esse livro... E aí a gente perde diálogos espetaculares. Tão ricos quanto jamais imaginávamos que alguém pudesse sintetizar da forma magistral como sintetizado por Allan Kardec. Revista Espírita, que a gente conhece como Revista Espírita. E pouca gente se lembra que no início, Allan Kardec chamou de Jornal de Estudos Psicológicos. E já teve tantas discussões, graças a Deus hoje já não acontecem tantas assim, de que psicologia e espiritismo não tinham qualquer relação. E Allan Kardec passou 12 anos chamando a Revista Espírita de Jornal de Estudos Psicológicos. E nós jogamos a nossa psicologia pela janela e perdemos a essência da proposta da Revista Espírita. Ainda que a gente não tivesse tempo de ler as 5 principais, com um título desses, Estudos Psicológicos, era mais do que natural que qualquer estudioso espírita ou estudante
dissesse, bom, eu não sei se eu vou ler Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, não sei, mas esses estudos psicológicos eu quero ver. Porque todo mundo se sente um tanto quanto psicólogo. É impressionante, a gente diz qualquer coisa, sempre alguém tem uma receita. Ou então de medicina, mas é só da cabeça para fora. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Eu só posso imaginar Deus, de fato, a inteligência suprema. Porque tudo é perfeito. Na música que ouvíamos ainda há pouco, até a dor é amor. Tudo é perfeito, tudo se encaixa. Deus é a inteligência suprema. E os espíritos foram altamente inteligentes em dar essa resposta. A limitação continua sendo nossa, que preferimos encontrar um Deus amor, um Deus Pai, um Deus bondade, um Deus isso, um Deus aquilo, e nos esquecemos que a definição de que Deus é a inteligência suprema nos sinaliza um destino muito mais grandioso do que as imperfeições que temos para o entendimento de sentimentos que ainda não desenvolvemos em nossas próprias almas. Obras póstumas. É preciso propagar a moral e a verdade. Santo Cristo, por que a gente não leu essas coisas? Ninguém precisaria ter lido nenhum desses livros, mas nós poderíamos ter refletido sobre essas aberturas, que estão na abertura de todos os livros. Mas quantos de nós realmente paramos alguma vez para pegar essas obras fundamentais e dizer o que eles dizem dentro? Não vou nem ler a introdução, porque as introduções são longas. Não quero ler preâmbulos. Não quero ler apresentações. Não vou buscar os índices. Mas por que não começar pelas aberturas? E em nenhum momento nós vemos os graves assuntos que o movimento espírita termina digladiando-se uns contra os outros, estarem agasalhados nessas aberturas. As aberturas dessas obras nos mostram as possibilidades do mundo espiritual em todas as vertentes que nós imaginamos, nos mostram as possibilidades de como nos intercomunicarmos com todas essas mesmas vertentes, nos diz os aspectos morais que estão envolvidos na essência para nós refletirmos, nos traz o que seria a consequência pós-vida, ditando agora traduções dos que já se foram e contrariando aquilo que a gente tem por regra. Você matou-se, você vai ter que passar agora o tempo que teria que viver dentro de uma região de castigos, penas, prantos e ranger de dentes. E depois a gente vai começar a ver como ficou. E Allan Kardec, a contrariar tudo isso, evoca suicidas recém-suicidados. E eles vêm e falam de suas dores e deixam nos seus diálogos mostrando que, a depender do nível de responsabilidade, de gravidade ou de intencionalidade, não existe uma regra determinística, tanto tempo parado, tanto tempo sofrendo, muito menos uma eternidade, dentro do conceito absoluto que a gente costuma usar. Se já na nossa própria terra física tudo é conceituado dentro do campo da relatividade, o que estamos buscando dentro do absoluto? Por que somos ainda tão absolutistas, quando a relatividade é quem pondera, de fato, todos os nossos atos e reflexões? Nós temos que contornar obstáculos, todavia tendo muito cuidado com os desvios. Existem muitos obstáculos na vida. Allan Kardec, quando começa a traduzir para nós com total clareza na Revista Espírita sobre
a grande oportunidade que o Espiritismo teve para se implantar de uma maneira quase que instantânea, deveu-se a um esforço feito pelo magnetismo. Ele não poupou em nenhum momento nenhuma expressão de reconhecimento, de respeito e de louvor aos primeiros magnetizadores. Mas nós, que nos dizemos humildes, que nos dizemos quase insignificantes no trabalho, nós tivemos a ousadia estúpida de desrespeitá-los todos, sem exceção de nenhum dos clássicos. E é porque Allan Kardec diz que a humanidade vai prestar homenagens ao Barão de Putet. É porque Allan Kardec diz o magnetismo animal do senhor Mesmer, que mudou a feição da vida. É o senhor Allan Kardec que diz o sábio Deleuze. E nós não tivemos sequer o respeito de traduzir esses homens. Allan Kardec se posiciona como um fiel discípulo do senhor Barão de Putet. Com ele assimila a prática, a vivência e vai a campo por 35 anos praticar magnetismo. E diz, já disse isso, todo mundo sabe, está repetido já de forma até abusiva, espiritismo e magnetismo é uma só ciência. E todo mundo diz espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas se espiritismo e magnetismo é ciência, por que eu jogo fora a ciência espírita? Você quer jogar fora? Jogue, mas me diga, o que você põe no lugar? O que vamos pôr no lugar da ciência espírita, tirando dela o magnetismo? Ah, mas desde muito tempo, pois muito antes desse muito tempo veio Mesmer, veio Barão de Putet, veio Segui, veio Deleuze, veio La Fontaine, vieram tantos outros, e nós ficamos sem dar a menor atenção. Será que isto é desvio de obstáculo? Ou será que isto é tomar desvios? É tão incrível que isso esteja acontecendo dentro da casa espírita. E que maravilha saber que o nosso Mário Lúcio corajosamente não só assume como instituição, junto com as outras duas já citadas, de colocar neste teto este encontro magistral, encontro mundial de magnetizadores espíritas, e projeta-o em canal aberto para que o mundo saiba o que estamos falando, para que o mundo ouça. Isto aqui é espiritismo, sem nenhum afastamento de nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia, nenhum outro meio de pensar e de agir. Mas isto é espiritismo, porque nós estamos falando, em princípio, da ciência espírita, quando falamos do magnetismo, e da filosofia espírita que nos permite dialogar, conversar, dizer, responder, calar. E o espiritismo que nos coloca como indivíduos morais. Se não somos os melhores, devemos ter a hombridade todos de buscarmos sermos, tal como eu já tive a oportunidade de dizer, numa abertura de um outro encontro mundial de magnetizadores. Temos que ser bons, com B maiúsculo, e em todos os sentidos. Mas se a gente continua fugindo, se a gente continua, em vez só de desviar obstáculos, se a gente continua a sair do caminho, o que nós vamos encontrar lá na frente? Se eu estou no automóvel hoje, com um mínimo de recursos tecnológicos, eu já tenho um GPS. Mas muito antes de GPS, nós temos a obra do senhor Allan Kardec. Mas estamos esquecidos de acionar o botãozinho, liga, on, power. Está tudo off, está tudo desligado. Allan Kardec perdeu assento. Os espíritos superiores já não são mais escutados.
Ah, mas aqui nós lemos toda semana todas as obras. Que bom, pelo menos não se perdeu de todo. Mas aqui nós estudamos essas obras melhor. Melhor será ainda quando as casas espíritas disserem: aqui nós praticamos, aqui nós vivemos, aqui nós demonstramos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Revista Espírita e toda a obra básica que o Espiritismo nos oferece. Enquanto isso, nós preferimos dizer: não temos trabalhadores. O diretor não concorda. A equipe espiritual não se pronunciou. Os médiuns dizem que não é para ser desse jeito. Aqui o que vigora é o que já vem desde o começo. São coisas esquisitas, que não estão dentro da estrada, do traçado que nós temos a seguir. Fidelidade a Allan Kardec não é colocar viseiras, até porque ele as tirou. Fidelidade a Allan Kardec é ter a liberdade de ser e de agir, inclusive de dizer: sou e ajo de acordo com Allan Kardec. Esta é uma grande liberdade. E que nós mesmos a roubamos de nós mesmos. Ah, eu penso como Allan Kardec, mas se eu disser na minha casa, eu sou expulso. Mas expulso como? Não, ninguém expulsa. Mas expulsa. Mas como é isso? Ah, são tantos milindres. A pessoa diz: ah, tá bom, você dirigia, agora você não dirige mais. Você podia perguntar, agora não pode perguntar mais. Você fazia assim, mas agora só vale se fizer desse outro jeito. E nós vamos percebendo que aquelas propostas lá de o que é o Espiritismo já não estão mais valendo só ou contra as outras pessoas que pensam diferente, que agem diferente e que seguem ideias, religiões e filosofias diferentes. Nós estamos agora voltados com as nossas baterias contra nós mesmos. E por que isto? Porque alguém ousa querer fazer alguma coisa. E você fica incomodado porque o outro faz e você não fez. E por que você não aproveita que o outro está fazendo e diz: eu vou pegar o bonde andando? Talvez seja até melhor. Não é melhor do que simplesmente deixar para lá? Será que é o preço que a gente tem que pagar? É o do não fazer? Será que eu vou ficar bem toda vez que tudo ficar parado? Eu recebi um e-mail hoje pela manhã, já no final da manhã. Eu tirei apenas alguns dados de identificação mais próxima, mas eu vou ler o e-mail praticamente todo. Jacó, meu nome é ILCC, a pessoa escreveu o nome completo. Participo de uma casa espírita em uma pequena cidade próxima de Campina Grande, na Paraíba, onde as dificuldades nos trabalhos espirituais são imensas. Fiz curso para a mesa mediúnica em Campina Grande e já estou participando das reuniões mediúnicas há alguns anos. Tenho também cursos de passe espiritual e misto. Particularmente eu gostaria, e vou pedir a ele, porque ainda não tive condições de respondê-lo, eu vou pedir a ele se ele tem alguma apostila, porque eu gostaria de saber como é um curso de passe espiritual e como é um curso de passe misto. Como ele já tem, já fez e pratica, é uma feliz oportunidade. Estava participando de um curso de passe magnético. Porém, por motivos alheios à vontade nossa e do nosso instrutor, os estudos foram suspensos pelos seguintes motivos. Quero repetir, isto é um e-mail que eu recebi hoje, ao final da manhã, aqui já em Goiânia, e que foi escrito hoje. E o que tem de dizer aqui, algumas coisas eu eliminei, mas a essência é ipsis litera o que a pessoa me mandou. Primeiro, tendo em vista que o pessoal do projeto Manuel Filomeno de Miranda, em um congresso realizado em Campina Grande, deixou claro para os centros espíritas não mais fazerem uso da maca e do passe magnético. Segundo,
O nosso instrutor de passe magnético faz parte de uma casa espírita em Campina Grande e a mesma proibiu seus membros de tal prática também. Sendo assim, sinto-me no direito de procurar outros meios. E conclui o e-mail. Como já adquiri e li alguns livros seus que falam sobre o passe, o Manual do Passista, Cure-se Cure pelos Passes e a Cura da Depressão pelo Magnetismo, além de outros livros de outros autores, assim como já assisti palestras suas no YouTube, hoje sou um apaixonado pelo magnetismo. Então pergunto, até que ponto esta opinião do projeto tem fundamento? O que posso fazer para continuar estudando sobre o magnetismo, já que as dificuldades são muitas, e qual ajuda que você pode nos oferecer? Eu acho isso de uma crueldade monstruosa. Infelizmente, ele citou, ou felizmente, ele citou de onde veio a informação, porque muitas vezes as pessoas que me escrevem não sabem de onde vem, sabem que estão proibidas. O que me causa espécie é porque, por origem, o projeto Manuel Filomeno de Miranda teria tudo para ser uma alavanca para o aspecto espírita crescer notadamente nesse viés ciência. Eu fico pasmo, porque é uma equipe, não é uma pessoa, e se apoiando num projeto inteiro, a desdizer as propostas de Allan Kardec, e nós ficamos, e aí vem um diretor, vem uma diretoria, vem uma casa, vem um conjunto de casas, e todo mundo fica proibido, e a gente diz o quê? Nada, fica todo mundo calado. Os senhores e as senhoras não têm a mínima noção do dilema que eu vivi hoje, coloca ou não coloca esse e-mail nessa palestra? A Lu, num dado momento, hoje, lá no hotel, eu disse, decidi. E ela olhou para mim e disse, decidi o quê? Disse, a palestra. Porque eu sei o peso que dá colocar isso de forma pública. Alguém pode dizer, é irresponsabilidade sua, porque isso é a opinião de apenas uma pessoa. Não. Eu trouxe uma informação de alguém que me escreveu hoje para mostrar que é uma notícia fresca, nova, mas que esta informação já existe e é repetida em muitas casas espíritas, em muitas direções de casas espíritas. E por conta disso, o ser humano que está pedindo ajuda, socorro, salve-me, esse que se vire. Porque não tem merecimento. Porque é assim, é lei do karma, que não é uma lei espírita. É porque na outra vida foi um desgraçado. É porque é um inimigo de Deus. Que livros nós estamos lendo, afinal de contas? Qualquer espírito pode se pronunciar da maneira que queira, assim como eu também posso. Não. Isto daqui eu sei que não é para quase nenhum de nós que aqui estamos presentes. De acordo com o que Allan Kardec disse, o Espiritismo não veio para os que creem e os acreditam. Ele veio para quem duvida. E como é duvidoso, você está doente. Chega numa casa espírita e diz, me ajude. Eu já fui ao médico, já fui ao hospital, já fui a tudo e não encontro solução. O que vocês podem fazer por mim? Meu irmão, reforma íntima, evangelho no lar e muita paciência. Mas eu não suporto mais. Eu não aguento mais isso que eu estou sofrendo. Pois é, você deveria ter começado por aqui e não vindo a terminar aqui. Mas e agora? Agora, acreditemos na justiça divina. Mas por que eu estou sofrendo? Não se preocupe. Se nesta você não resolver, na próxima. Eu não acredito que o Espiritismo veio para isto. Honestamente, não.
Eu posso resolver todos os problemas meus, dos que estão próximos do mundo? Não, não posso. Mas eu posso resolver algum problema de alguém, e eu vou resolver. Um outro e-mail para contrabalançar com este. Faz 4 dias que eu recebi. Uma pessoa que foi mencionada neste e-mail, que inclusive eu suprimi o nome, está aqui presente. Um amigo meu me escreveu isto. Eu e a esposa gostaríamos de estar no encontro de magnetizadores, mas ainda não será este ano. Quero compartilhar com todos a experiência que estamos fazendo com uma paciente, 34 anos, sexo feminino, no tratamento de vitiligo. O tratamento básico é TDM 1, 2 e hoje no 3, com circulares sobre as manchas embranquecidas. B. Circulares mentalizando a hipófise. C. Circulares sobre fígado, pâncreas e baço. Em complemento ao tratamento, é magnetizada uma garrafa pequena com água para que a paciente aplique com algodão 2 vezes por dia sobre as manchas, uma pela manhã e outra ao deitar. Os resultados alcançados foram, e tudo isso está no e-mail, redução quase por completo da mancha do queixo, parcialmente desfeita a mancha da testa, início de pigmentação nas mãos e outras partes do corpo, melhora do humor da paciente. O tratamento se iniciou em novembro de 2014. Já iniciamos o tratamento com outra paciente, obtendo resultados semelhantes. Porém, precisamos de mais algum tempo para concluir. Mais uma informação. No encontro de magnetizadores estará uma amiga de nosso grupo, do grupo Geraldo Ferreira de Santo André, de São Paulo, que também já está realizando tratamentos com passes magnéticos. Forte abraço meu e da minha esposa. Tem algumas pessoas que são estranhas, são esquisitas, que são diferentes. Não há droga das proibições pelo fazer o bem. Fazem. Mas a casa não aceita, problema da casa. Mas não tem espaço, problema do espaço. Mas você tem respeito pela vida humana, você tem respeito pelo que eles buscam, então faça. Porque senão, nós corremos um outro risco de sermos estudiosos, resistentes, perseverantes, mas como não fazemos, guardamos tudo para outra vida, ou para quem acredita, para o umbral. É hora de termos umas pequenas mudanças na nossa trilha. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Todo espírita conhece esta resposta. E se todos nós conhecemos, então fica a questão que, inclusive, ano passado foi eloquentemente colocada pelo nosso querido amigo Ivan de Itabuna, que aqui está. E Jesus nos ensinou. Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse depois Jesus: vai e faze tu mesmo. Mas nós estamos num trabalho de unificação. Que coisa maravilhosa. De unificação para juntar as casas. Juntar as casas para termos o mesmo pensamento. Temos o mesmo pensamento para
seguirmos o mesmo modelo. O modelo é Jesus. Não. É um modelo que a gente está montando, para que todo mundo agora saiba como é que deve ler isso, como é que deve entender aquilo, e como é que deve chegar naquela outra conclusão. Sim, mas a parábola do bom samaritano, Jesus, modelo e guia, 625, vai e faze tu o mesmo. Fazer o quê? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Foi isso que ele pediu, foi isso que ele ensinou. Seguir nosso modelo e guia. E Jesus, ainda para ser mais duro, hein, Ivan? Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Nossa, dá arrepio. Quem é que tem coragem de dizer isso para alguém? Como é que a gente tem coragem de chegar uma pessoa sofrendo, caída ou quebrada, depressão profunda, diga para ela, você chegou no tempo certo, porque chegou o reino dos céus. A pessoa vai ter uma síncope e vai desencarnar. Porque ela vai procurar o reino dos céus. E onde é que está o reino dos céus? Eu, em depressão, eu não conheço nem o reino da terra. Como é que eu vou conhecer agora o reino dos céus? Mas para esta e para todas as outras problemáticas, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mas eu não sou bíblico, eu não sou evangélico, eu não sou... Você é espírita. Questão 625. O que é que nós podemos esperar do magnetismo? Uma única palavra. Tudo. Tudo o quê? Tudo. Absolutamente tudo. Eu tenho um problema com o meu filho, magnetismo resolve. Eu tenho um problema com a minha mulher, com o meu marido, com o meu namorado, com o meu parceiro, com o meu antigo adversário. Magnetismo ajuda a resolver. Mas eu queria ter uma mediunidade para poder ver, ouvir, sentir. Magnetismo está faltando. Eu gostaria muito de ajudar as pessoas. O que eu faço? Estudo o magnetismo. Mas eu não sou espírita, odeio o espiritismo. Magnetismo. Nenhum grande magnetizador foi espírita, não existia espiritismo. Nenhum santo tido como tal foi espírita. Posso até garantir, não no absoluto, mas na quase totalidade, foram grandes magnetizadores. E nós? Como estaremos medindo? Como estaremos sendo medidos? Que medida será usada para referir o que somos, quem somos, se não for o metro do eu faço, do eu posso, do eu curo? Isto é o que se espera do magnetismo. Eu não sei vocês, mas asseguro com toda a honestidade da minha alma, eu estou procurando fazer a minha parte. Tenhamos um excelente 8º M, muita paz, muito obrigado por estarem aqui.